Olá, eu sou a professora Luciana, sou professora de arte e hoje eu vou falar para o ensino médio sobre o Renascimento, tá? Renascimento é a nossa aula de hoje. Então eu fiz um mapa aqui falando sobre a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, né? O que é? É um movimento intelectual, né? Que começou na Itália. Teve uma inspiração da cultura clássica, que é o humanismo. Quais eram as características? E quais são as características? Cultura urbana, razão, antropocentrismo, que é a valorização do homem, questionamento, dúvida e autoridade, né? Na composição, individualismo e valorização do eu. Razões do pioneirismo italiano, comércio nas cidades, né? A imprensa, a divulgação da imprensa, vestígios da cultura clássicas, né? Que eram os mecenas, os patrocinadores, né? Da arte naquela época. E aí vamos então um pouquinho para a nossa história, para o nosso contexto. O Renascimento cultural, ele foi um movimento de reforma artística, literária e científica que teve origem no século XIV, na Itália, e se espalhou para o resto da Europa. Significa o ato de renascer, sinônimo do quê? De reformulação. O que foi o Renascimento cultural? O Renascimento originou-se na Itália, devido ao florescimento de cidades como Veneza, Gênova, Florença, Roma e outras. A burguesia ficava cada vez mais poderosa. Principalmente os empresários de lã, seda e peles se tornaram os principais protagonistas na política e na economia. Foram responsáveis pela formação de um novo mercado de arte e cultura, juntamente com alguns príncipes e papas. O Renascimento foi, ao mesmo tempo, um período histórico e um movimento cultural, intelectual e artístico surgido na Itália, entre os séculos XIV e XVII, que atingiu seu ápice no século XVI. Tá? Os artistas da época tinham a cultura greco-romana em alto valor. Eles pensavam que os gregos e os romanos possuíam uma visão completa, humana da natureza. As qualidades mais valorizadas do ser humano na época eram a inteligência, o conhecimento e os dons artísticos. As maiores características do Renascimento se pautavam em 4 pontos principais. O racionalismo, tudo podia ser explicado pela razão e pela ciência. O experimentalismo, todo conhecimento deveria ser demonstrado através da experiência científica. O individualismo baseia-se no princípio que o direito individual estaria acima do direito coletivo. O antropocentrismo, no qual se colocava o homem como a suprema criação de Deus e como o centro do universo. Renascimento artístico, criação de novos gêneros de pintura e escultura. As primeiras manifestações no âmbito artístico surgiram em Florença, na Itália. Foram construídas várias obras de arquitetura que estão disponíveis até hoje. Na pintura, Giotto foi um dos primeiros a seguir esta corrente. No século XVI, o principal centro de arte renascentista passou a ser Roma. Os principais artistas plásticos do Renascimento foram Leonardo da Vinci, matemático, físico, anatomista, inventor, arquiteto, escultor e pintor. Ele foi um gênio absoluto. Então temos a Mona Lisa,
e A Última Ceia, né? Uma das pinturas mais famosas de Leonardo da Vinci. Nós temos o Rafael Sanzio, que foi um mestre da pintura, famoso pela doçura de suas Madonas. A Madonna do Prado foi considerada a perfeita. Olha que obra aqui. Olha que perfeição, né? Olha o gesto. E olha a profundidade que o artista usa, a perspectiva da sua obra. Depois nós vamos ter Michelangelo, que é um artista italiano, cuja obra, marcada pelo humanismo, além de pintor, foi um dos maiores escultores do Renascimento. Entre suas obras destacam-se Pietà, Davi, o teto da Capela Sistina, a criação de Adão e o juízo final. Então, olha que escultura maravilhosa esta de Michelangelo, né? Essa obra é linda, tem muito a dizer essa obra. E aí, quem eram os mecenas? Eu coloquei aqui para vocês, porque eu falei dos mecenas lá no mapa, que eu deixei para vocês visualizarem. Os mecenas eram ricos e poderosos comerciantes, príncipes, condes, bispos, banqueiros que financiavam e investiam na produção de arte, como maneira de obter conhecimento e prestígio da sociedade. Tá? Então, para quem tinha dúvida sobre os mecenas, eu coloquei aqui para vocês. Espero que tenha esclarecido. E, como toda aula de arte tem um questionamento, vou colocar aqui para vocês. E agora, vamos para as questões? Então, coloquei aqui essa figura, esse ícone do Renascimento, a nossa Mona Lisa, né? Para fazer o quê? As questões para vocês. O Renascimento foi um período de alteração substancial no panorama da cultura europeia. A cenária alternativa que apresenta Leonardo da Vinci como representante exemplar desse contexto renascentista. O universo temático que marca a obra de Leonardo da Vinci revela a sua principal característica como intelectual, a vocação para tornar-se especialista de uma área em detrimento das demais. E aí tem a questão B. Há um reconhecimento de que a qualidade de seu trabalho deve à sua capacidade de distanciar-se das questões cotidianas e refletir sobre as implicações do conhecimento teórico e puro. Letra C. Leonardo da Vinci possuía aversão em relação ao traçado do corpo humano, na medida em que este representava para ele a imperfeição e os limites da criação divina. Letra D. O talentoso italiano ganhou notoriedade ao defender a tese de que o artista deve afastar-se da reflexão filosófica para dar razão à sua criatividade no campo da arte. Ou letra E. Leonardo da Vinci articulou o saber técnico com o conhecimento científico sobre a natureza das coisas e das artes humanas. Qual questão será? Qual resposta é a certa? Não é? O que será que vocês estão pensando aí em casa? Vamos ver a resposta? Questão 1. A resposta correta é Leonardo da Vinci articulou o saber técnico com conhecimento científico sobre a natureza das coisas e das artes humanas. Então você que estava em casa pensando, se você acertou, parabéns para você. E agora eu vou colocar uma segunda questão aqui para vocês. Questão 2. Leia o trecho e analise a figura abaixo. A Última Ceia, obra-prima de Leonardo da Vinci,
retrata uma época, um movimento artístico e um avanço histórico em termos de perspectiva, olhar dramático, técnica e ciência. Então, essa questão, ela foi colocada no Instituto Federal de São Paulo. Foi uma questão de uma avaliação deles, tá bom? Olha aqui. Nós temos essa obra aqui, né? Que eu mostrei para vocês. Que é Que obra é essa? Vamos pensar? Que obra que é essa? Essa aqui é a Última Ceia, não é? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que apresenta qual período histórico a obra acima pertence. Que obra? Esta obra. Então, essa é fácil, né? Olha lá, nós temos a letra A, Iluminismo. Letra B, Renascimento. Letra C, Feudalismo. Letra D, Cruzada. Letra E, Reforma. Então, vamos ver a resposta? Vocês que estão em casa pensando, olha a resposta aqui. Se você respondeu a letra B, Renascimento, você acertou. Parabéns para você. Vamos para a última questão do dia? Olha só, nós temos aqui o quadro, né? E diz assim: o quadro de Leonardo da Vinci revela uma das facetas do grande artista do Renascimento, que durante a vida transformou sua experiência de um mundo em arte, sempre pronto a inovar. Vamos para as questões? Esta questão, ela caiu numa prova da Universidade Federal Fluminense, tá? Essa criatividade levou Leonardo da Vinci a ser conhecido como um homem que, letra A, transformou a arte da escultura ao expressar, através dela, a grandeza da vida espiritual. Letra B, abdicou de sua riqueza para se dedicar à pintura de personagens da corte de Florença. Letra C, envolveu com a natureza, com a sociedade, com todos os ramos de artes, de modo tão intenso que passou a ser conhecido como um artista cientista? Letra D, se dedicou às artes e às ciências através da teoria do direito divino aplicada para os seus exercícios de anatomia? Letra E, participou de várias sociedades secretas que tinham por objetivo reescrever os textos bíblicos com o intuito de apresentar a verdadeira face de Jesus? Qual será a questão que você está pensando aí em casa, hein? Qual a resposta dessa questão? Vamos ver? Se você respondeu a letra C, acertou. Se envolveu com a natureza, com a sociedade e com todos os ramos de arte, de modo tão intenso que passou a ser conhecido como um artista cientista. Então, para vocês que me acompanharam hoje, um muito obrigada e até a próxima. E fique em casa.